primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar, né, as nossas autoridades aqui já nominadas, né, extensivamente também a todos os presentes e as colegas da instituição, da Unespar, né, mas, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Elias, né, o nosso diretor, aqui o vice-diretor do campus da Unespar de Paranavaí. É um prazer conhecer o professor. Espero que nós tenhamos muitas outras ocasiões para conversar. Talvez nessa nova empreitada que eu estou, a gente certamente se encontre por aí com um pouco mais de frequência, né? Cumprimentar também o professora Edilane, né, que é coordenadora, né, do curso. Né? Professora, muito obrigado pela gentileza de me receber, de possibilitar este evento aqui, também a minha presença neste lugar, hoje, nessa instituição. Cumprimentar o professor Carlos Casaril, né, também coordenador geral aqui do evento, e, claro, extensivamente, né, a todos que estão aqui presentes. Já vejo aqui alguns rostos conhecidos, né, então, tem aqui o Valdenir, né, meu aluno lá na UEM, no programa de pós-graduação, né, conversei aqui, conheci o professor Demetrio. É interessante como a gente vai encontrando aqui, né, momentos em que os nossos caminhos, né, talvez não se cruzaram diretamente, mas nós reconhecemos aqui histórias comuns, né? Então, o professor Demetrio passou ali pela Unesp de Presidente Prudente, conhece ali alguns dos nossos grandes professores ali da instituição, alguns quais já aposentados, né? Aposentados, mas que continuam aí produzindo muito, trabalhando muito pela geografia brasileira e, consequentemente, pela compreensão do território brasileiro aí nas suas mais diferentes escalas, né? Enfim, a professora Flaviane, que estava até muito recentemente conosco ali na UEM, no Departamento de Geografia da UEM, né? Tenho certeza que vocês estão fazendo aqui uma boa aquisição. A professora Flaviane, mesmo com as muitas tarefas que certamente ela terá aqui agora, continua ali com alguns trabalhos compartilhados, né, no sentido de terminar, enfim, algumas tarefas que independem do vínculo propriamente dito com a instituição, mas que mostrem um esforço já para trabalhar de modo articulado com os colegas das outras instituições, o que é essencial para todo e qualquer pesquisador, para toda e qualquer, enfim, universidade, professores que consigam circular, enfim, pelos diferentes ambientes aí, né? Enfim, é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou fazer aqui uma fala, que espero que consiga, em alguma medida, contemplar o desejo dos colegas e também dos alunos a respeito desse tema, que é um tema que eu diria, logo de começo, assim, muito interessante, muito atual, muito presente nos discursos acadêmicos, políticos, econômicos, né? Mas que também não deixa de ter as suas controvérsias, né? E nas suas controvérsias, quero, neste ponto, alertar para os cuidados que nós sempre devemos ter quando nós enfrentamos determinados temas, no sentido até de reconhecer a sua importância, mas ao mesmo tempo não fetichizá-los, né? Porque, né, cada um ali porta também os seus riscos, né? Quem conhece as discussões que eu tenho feito, especialmente na pós-graduação recentemente, sabe o quanto a gente tem de discussão acumulado sobre isso historicamente, né? A partir de grandes filósofos e também atualmente por conta de toda a problemática que as inovações tecnológicas têm trazido para o cotidiano, né, econômico e também no trabalho, né? Obviamente que inclui esse espaço econômico também. Muito bem. Então, em primeiro lugar, assim, o que é que eu gostaria de dizer, né? Que este tema da inovação para a geografia pode parecer, em algum sentido, até pouco evidente, né? Mas, de modo geral, quando nós vamos olhar as diversas tarefas que vocês enfrentam as disciplinas, nos projetos de pesquisa, nos TCCs, né? E em diferentes contatos que cada um de nós, vocês como alunos, fazem na instituição, né, no curso, vocês vão ver que parece que pequenas coisas que vocês fazem parecem coisas muito banais, muitas vezes eles têm um valor tão grande que, quando nós colocamos esses conhecimentos a serviço da sociedade, né, no contato com as demais instituições, e quando eu falo sociedade, estou dizendo tanto no setor público quanto na iniciativa privada, né, há espaço, obviamente, para tudo aqui, né, vocês vão ver como isso faz uma diferença gigantesca no cotidiano, né, dessas instituições, né, e também no cotidiano da sociedade de uma maneira geral, né. E, claro, acho que para a geografia, talvez, a dimensão tecnológica mais evidente envolve o mapeamento. Obviamente, não só isso, né?
mas talvez, eu sempre digo, é o ponto de partida que permite que a gente consiga conversar de modo muito mais eficiente com os demais agentes sociais, né, com a sociedade de modo geral, e eu vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Uma parte desses exemplos, obviamente, ele está associado com a análise do espaço urbano, né, que, como vocês poderão ver, terão muitos gargalos que certamente vocês poderão reconhecer aqui na cidade de Paranavaí, mas vamos lembrar que as nossas cidades, né, e eu vou dar exemplos aqui de cidades pelas quais eu passei mais diretamente, poderia citar inúmeras outras com as quais eu trabalhei, mas talvez pegar essas duas, que é Presidente Prudente e Maringá, vocês vão ver o quanto de tarefas que há por se fazer na sua dimensão geográfica. E essas tarefas, muitas vezes, são tarefas que para a gente parecem banais. E são tarefas tecnológicas, técnicas e tecnológicas, né? Veja, há muitos gargalos. Se nem, vamos lembrar, Maringá, eu nem vou comparar Maringá com Presidente Prudente, que são duas cidades que eu acho que, vários pontos de vista, são muito difíceis de comparar. Do ponto de vista do orçamento, de pessoal, técnico qualificado, né? De centralidade, de peso demográfico, enfim. E mesmo Maringá, que tem, digamos assim, uma condição geográfica, econômica, demográfica muito privilegiada, tem dificuldades que, basicamente, em grande medida, assim, eu vou abusar do argumento, tá? Só o geógrafo pode resolver, né? E há muitas tarefas que são fáceis de serem resolvidas do ponto de vista técnico e tecnológico, mas elas não andam para frente por quê? Porque não tem um geógrafo lá, né? Então, assim, vocês vão ver pelos nossos exemplos aqui como pequenas coisas que vocês aprendem a fazer nos bancos da geografia pode fazer uma diferença enorme para a qualidade de vida dos cidadãos e para a existência ou para a melhoria de um meio, de uma condição ambiental dos espaços urbanos rurais muito melhor. Isso permite que a gente possa dizer com muita segurança que a geografia pode permitir que a sociedade viva melhor, né, e de modo, inclusive, mais eficiente se a gente for pegar a sua dimensão econômica, né? Muito bem. Então, eu vou começar aqui um pouco falar da minha história, né? A história dos indivíduos, ela nunca, imagino que você já deve ter enfrentado essa discussão, a história de todos nós nunca é uma história exclusivamente particular. Nós somos resultado de um conjunto de processos, né? De estruturas que todos nós compartilhamos, né? Eu estava comentando com o professor Elias agora há pouco, né? E também falei com os colegas que quando eu fui prestar o vestibular, lá nos idos de 2001, né? Assim, quando nós estamos saindo da escola, a gente parece que olha, né, para alguns cursos, aí a gente encontra nesses cursos, assim, um exemplo de sucesso, de carreira, né? Geralmente os cursos mais lembrados nessas ocasiões são Direito e Medicina, né? Medicina eu nunca fiquei assim, a medicina em si, nunca fiquei animado em pensar em algo desse tipo, porque não me anima muito atividades de laboratório que envolvam um pouquinho sangue, né? Então, eu tenho um pouquinho de pavor com relação a isso. E tinha Direito, né? E Direito, como tinha um perfil mais apropriado para mim, pensei na possibilidade de fazer Direito, né? Mas veja, naquele ano, particular 2001, as universidades estaduais do Paraná entraram em greve, eu não acho que foi a greve mais longa das estaduais paulistas, não sei se alguma outra que tenha vindo a acontecer depois foi mais extensa, mas eu sei que demorou pelo menos 6 meses, né? Comprometeu o calendário de vestibular, tudo, né? Enfim, fiz um raciocínio geográfico naquela ocasião, falei assim, eu não quero ficar tão perto a ponto de ter que continuar na minha casa, não quero ficar tão longe a ponto de eu não poder voltar para minha casa quando eu quiser, né? Então, assim, nos raios de 200 km está ótimo, né? E falo isso porque na minha cidade, estava mencionando aqui também, muitos dos meus professores de geografia foram formados aqui nessa casa, né? Na Fafita. Né? Minha cidade a cidade que eu vivi, não de minha nascimento, a grande parte da minha vida eu morei na cidade de Porto Primavera, quer dizer, no distrito de Porto Primavera, não é exatamente uma cidade, né, a cidade de Rosana, mas o município de Rosana, residia em Porto Primavera, e muitos dos meus professores de lá foram formados aqui, né, muitos bons professores, né. Então, assim, vocês têm uma ótima escola aqui, e uma escola que faço questão, inclusive, de parabenizar vocês, né, quase 60 anos, já tem que ter uma baita de uma comemoração, tenho certeza que o Demetrio vai preparar o churrasco para os colegas e para os alunos ali, porque já estou sabendo que ele é o churrasqueiro da turma, né? Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais da história, mas só para dizer que
Veja, aquele evento que aconteceu no estado do Paraná, que tinha razões políticas, de luta de trabalhadores, de luta por uma universidade melhor, né, uma série de razões, né, atingiu todos os professores que estavam aqui, mas atingiu também a minha escolha, né, porque, caso contrário, eu teria ido, né, para as estaduais paulistas, aqui tinha Maringá e Londrina como opção, para cursar Direito, pleitear Direito. Como a Unesp não tinha, do lado paulista, por assim dizer, eu escolhi um curso que talvez teria o meu perfil, né, naquela época. A Unesp tinha tinha menos cursos do que tinha hoje, a universidade também passou por uma expansão nos anos 2000, né? Mas lendo o tal do Guia de Profissões, que a Unesp tem até hoje, então, né, escolhi pela geografia, que parecia para mim um curso muito interessante, né? Enfim, estou dizendo isso porque eu vou falar aqui alguns dados, digamos, da minha história, mas para dizer assim, que eu sou produto de um meio, né? Até para a gente desconstruir uma certa razão, digamos, excessivamente individualista que tem permeado o tecido social nos últimos anos, do sujeito como construtor de si mesmo, né? Como se estivesse independente, fosse construir independente das amarras que aquele meio estabelece. Então, assim, se nós estamos aqui, né, e se nós estamos em condições diferentes dos nossos pais, né, dos nossos avós, é porque a história e o espaço e as condições que nos condicionam e que condicionam a nossa existência hoje são diferentes das anteriores, né? Um trabalhador na década de 60 tinha muita dificuldade, imagina, né? Muito dificilmente ele ia chegar à universidade como ele tem possibilidade de fazer hoje, né? Que parece algo que tornou aparentemente tão banal, especialmente para os cursos que hoje se multiplicaram por aí, os cursos à distância, né? Veja, mesmo concluir o ensino que corresponderia ao ensino médio hoje era uma árdua luta, né, para quem, né, estudou ali até a década de 80, antes da Constituição de 88. Então, veja, se nós estamos aqui, né, nós devemos a essa presença, né, a uma herança que foi conquistada, ou que foi nos legada, né, com muita luta lá atrás. Então, nós somos produto de uma herança histórica, né, e, portanto, né, quem nos permitiu estar aqui foram esses que muitas vezes não permitiram chegar onde nós estamos, né. Então, veja, quando nós vamos falando das nossas histórias individuais, a gente precisa ter clareza disso, que as nossas histórias individuais é perpassada por histórias, digamos, coletivas, né? Talvez histórias até mesmo universais, né? Muito bem. Então, eu vou mencionar um pouquinho isso, continuando, por favor. Desculpa, esqueci que eu fiquei responsável por isso, né? Muito bem. Foi? Saiu? Tá, muito bem. Sai de novo? Muito bem. Então, veja, vou começar com essa frase aí, né? É muito interessante, porque acho que ela tem um certo teor geográfico, e ao mesmo tempo tem um caráter de imponderabilidade que nem sempre a gente se dá conta disso, né? Navegar é preciso, né? Viver não é preciso. O que né, uma frase do Fernando Pessoa, o que ele está dizendo com isso? Olha, quando nós precisamos navegar, e aí vou pensar aqui enquanto um cartógrafo, né? Que ao olhar com o mapa, navegação é basicamente a gente buscar um mapa para a partir dele se orientar, né? Usar a bússola, né? Usar a coordenada, e eu preciso fazer isso de modo que as medidas que eu tome a partir dessa leitura seja tão precisa que eu consiga chegar no meu destino. Então, assim, navegar, do ponto de vista terrestre, aéreo, marítimo, exige precisão. Aí estou falando de precisão matemática e precisão geográfica, né? Agora, viver não é preciso, né? Significa que nós, quando vivemos, estamos submetidos a tantas imponderabilidades, por assim dizer, ou seja, por determinações que não dependem só da minha vontade, né? Dependem de um meio que nos condiciona, por uma série de razões, de estruturas que nos condicionam, né? Isso faz com que, digamos, saber onde nós começamos, nós podemos até saber, mas onde nós chegamos, não necessariamente. Porque nós precisamos lidar com outro conjunto de elementos, atores, sujeitos, instituições, condições geográficas e por aí vai, né? Então, viver não é preciso, né? Se a gente for tomar em consideração o que significa a nossa vida, há algumas escolhas que nós não fazemos, né? Isso é importante que nós tenhamos em conta até para, em alguma medida, destruindo ou desconstruindo, na verdade, essa ideia da construção do sujeito por si mesmo, né? Que é self-made man, né? Que costuma se falar muito. Então, primeiro, nós não escolhemos o lugar em que nós nascemos, né? O grande geógrafo Aziz Absaber, completando 100 anos, né? Já falecido, né? Mas completaria 100 anos, ele dizia, olha, algumas coisas que todo e qualquer ser humano não escolhe. Primeiro, o lugar onde nasce. E veja, o lugar onde nós estamos, de modo algum, ele é aleatório. Nascer aqui, Paranavaí, que tem uma localização privilegiada, vamos usar a expressão do velho Milton Santos, que provavelmente vocês já escutaram falar, né?
Nós vivemos uma região concentrada. Vocês estão na região mais densa, tecnicamente, cientificamente e demograficamente do país, né? É a região mais densa. Uma coisa é a gente morar aqui, outra coisa é morar no interior da Amazônia, né? O conjunto de elementos que nos cercam e que fazem com que a nossa vida seja, digamos assim, o conjunto de facilidades da vida para a gente seja mais acessível ou menos acessível são muito diferentes, né? Isso vai condicionando, obviamente, nossa vida. Então, o lugar onde nós nascemos, nós não escolhemos, né? Então, as histórias que cada um de nós vai constituindo varia, né? E, portanto, ela é diferente, obrigatoriamente diferente, e sujeita a um conjunto de constrangimentos, né? Segundo, nós não escolhemos a classe que nós nascemos, né? Uma coisa você nascer numa classe de trabalhador, outra coisa você nascer numa classe, né, de uma família que tem posses e heranças e assim por diante, né? A sua história vai ser diferente, o contexto e as lutas que você vai ter que travar serão também completamente diferentes, né? Então, esses são dois elementos, por assim dizer, que nós efetivamente não podemos escolher. O lugar em que nascemos e a classe em que nascemos, e eu adicionaria uma outra, o momento da história em que nós nascemos. Eu sempre brinco, né? Eu não queria nascer lá no século XIX, quando eu não tinha um dentista para ir. Porque antigamente eram os sangradores, né? Pegava lá, tinha um problema no dente, você ia na rua, geralmente era um escravo que pegava, né? Tinha um instrumento ali e arrancava o seu dente na carne crua, né? Assim, imagina, hoje a gente ainda não gosta de ir no dentista, né? Mas, eu quero dizer, eu uso esse exemplo para dizer também que a época em que nós nascemos condiciona a nossa vida de tal maneira porque ela também disponibiliza um conjunto de meios técnicos que facilitam ou dificultam a nossa vida, né? Então, assim, história, tempo e classe são elementos fundamentais que condicionam o nosso modo de vida e que nós não escolhemos, né? Então, as chances, inclusive, de nós sermos o que somos e de vencermos os desafios das lutas da vida dependem disso. E são coisas que nós não temos domínio sobre elas, né? Então, veja, isso coloca um sentido de imponderabilidade em que nós somos. Isso é importantíssimo ter em mente para que a gente não caia também, especialmente hoje, porque se junta o discurso da inovação, junto com o discurso do meritocrático que a gente ouve hoje, sem levar em consideração esses aspectos que diferenciam os homens. E aí eu diria que é uma diferença natural que é reproduzida depois em desigualdades injustas, né? Então, vamos lidar um pouquinho com isso, né? Então, veja, o que eu gostaria de complementar aqui, né? E dizer que acho que uma das maiores felicidades da minha vida foi esse imponderável que me levou a cursar geografia. De verdade, né? Eu não sei como eu estaria hoje se eu tivesse cursado direito, mesmo que tivesse sido uma boa universidade. Talvez estivesse bem, não necessariamente. Do ponto de vista assim, estatístico, eu até diria que as minhas chances, digamos, profissionais, né, e de êxito em uma certa tarefa, certamente eu acho que elas são melhores na geografia, pelas possibilidades que a geografia nos oferece. Primeiro, porque eu tenho um campo importante de trabalho, que é o ensino, isso é uma coisa importante, e tem um campo de trabalho que eu acho que ainda é inexplorado, que é o geógrafo ou, né, o campo de trabalho para o bacharel em geografia. E os exemplos que eu vou dar para vocês é para mostrar que, mais uma vez, se eu tenho dificuldades em cidades como Maringá, em coisas que me parecem tão banais para a geografia, além de Maringá, eu tenho mais de 5 mil municípios brasileiros que estão em condições piores do que Maringá, em relação a essas demandas que nós, enquanto geógrafos, podemos suprir, né? Então, assim, imagina o campo de trabalho inexplorado que nós temos. Isso eu estou falando tanto para a iniciativa privada quanto para a gestão pública, né? E nós, enquanto profissionais que entendem como o espaço se organiza e também como as classes, né, e as dinâmicas socioeconômicas se dão, vocês têm muitas disciplinas que lidam com esses assuntos, vocês vão ter condições muito melhores de lidar com os problemas relativos à gestão da coisa pública e também, por conta da organização do espaço, da gestão da coisa privada, né, ou do espaço privado, que acho que a gente nem sempre se dá conta, né? Então, essa é uma primeira questão. Então, assim, a greve que nós tivemos lá em 2001, aqui nas universidades paulistas, para mim foi um dos maiores golpes de sorte, né? Não dá nem para dizer de razão, um dos maiores golpes de sorte da minha vida. Eu realmente, certamente, eu não teria a compreensão que eu tenho do mundo hoje se eu não tivesse passado pela geografia. Mesmo que eu tivesse feito
um curso de Direito, por exemplo, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Obviamente, cada área tem o seu modo de pensar o mundo, mas o modo de pensar o mundo que eu acho que me deixa feliz, satisfeito e ao mesmo tempo angustiado por quantos problemas e números que a gente vive, né, me faz pensar que talvez eu não pensasse, eu não conseguiria isso se eu tivesse ido para o direito, né? Então, assim, eu não vou entrar nessas minúcias, estava até conversando com os colegas sobre a percepção que a gente tem acerca das áreas, todas elas são importantes, obviamente, mas a compreensão cultural que nós temos de cada uma delas, às vezes, nos leva a alguns equívocos, né? Eu acho que nós temos muito mais oportunidade de trabalho, muito mais desafios na geografia, por exemplo, do que no direito. É a minha percepção, nesse caso, estou falando de algo muito pessoal, mas eu estou dizendo de alguém que lá no início queria fazer, enfim, essa escolha, né? Então, veja que esses eventos que acontecem no tecido social influenciam a nossa vida. A gente sabe, às vezes, então, pode imaginar onde a gente vai começar, mas não necessariamente onde vai terminar, né? Muito bem. Então, acho que isso é uma questão, né, que eu gostaria de dizer, e eu digo que hoje é algo, para mim, sensacional estar no âmbito da geografia, né? Bom, eu estava dizendo para vocês que muitos dos conhecimentos que nós produzimos aqui, eles parecem muito banais, assim. Então, eu vou começar pelo empírico, por assim dizer, para depois, ao final ali, terminar com algumas afirmações mais gerais, né, que acho que é importante, né, acho que são importantes. Esse menino que vocês estão vendo aí na foto, né, que é o Matheus Fellini, ele foi meu orientando de TCC, né, e o Matheus Fellini, ele viveu um desafio quando ele foi trabalhar o TCC dele, né. Ele tinha uma experiência já com a nossa empresa júnior lá da UEM, né, do Departamento de Geografia, mas ele veio fazer o TCC na área de geomarketing comigo, né? E a área de geomarketing parece que, na verdade, é um conjunto de coisas mais simples que são aplicadas diretamente ao mercado, né? Mas que vocês aprendem geralmente ali em geografia econômica, geografia regional, né? Princípios de localização, associado com elementos da cartografia que permitem a gente definir um certo público, características etárias, né? Poder de compra, distribuição de densidades demográficas, processo de circulação, tudo isso que vocês fazem nas diversas disciplinas, né? E que a cartografia ajuda a dar uma visualidade para tudo isso, né? Eu lembro que quando o Matheus Fellini começou a lidar com o assunto, ele teve muita dificuldade de contar bibliografia, inclusive, né? Então, tem algumas bibliografias do exterior, mas no Brasil tem muito pouco sobre isso. Mas o que ele estava fazendo, assim, não tem grandes princípios gerais quando se trata de um marketing. É basicamente uma análise de dados geográficos orientado para estruturar um certo negócio, gerenciar um certo negócio, né? Então, assim, o Matheus Fellini, ele terminou a graduação dele e ele constituiu uma empresa que foi abrigada naquelas incubadoras, né? Se eu não me engano, foi o Sicredi, eu não lembro exatamente o nome da incubadora lá de Maringá, mas ele abriu essa startup, não chamava Dátulo no começo, tinha um outro nome, não me lembro agora qual, né? Mas o que ele fez? Ele basicamente pegou aquilo que ele tinha feito no TCC dele e foi produzindo uma plataforma com o apoio desta incubadora, né? E depois que ele elaborou o conceito da plataforma, do negócio dele, né? Ele submeteu isso a uma empresa do Vale do Silício chamada Y Combinator, né? Aí a Y Combinator viu potencial no projeto dele, né? E conseguiu capitalizar para a proposta de negócio dele. Eu não vou lembrar exatamente os valores aqui, tá? Mas é mais ou menos isso, em torno de R$700 mil. E para uma startup, para quem está começando o negócio, é um baita de um capital, né? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas coisas que parecem simples no nosso cotidiano, por exemplo, o geomarketing não era nenhuma novidade. Basicamente, o que se faz com o geomarketing é basicamente um espaço são técnicas de cartografia associada com operacionalização de conhecimentos que se vê nas disciplinas, né, de geografia regional, geografia urbana, geografia econômica, um básico de estatística que vocês acabam vendo, né, quando vão manipular banco de dados. E ele colocou isso numa plataforma, fez um modelo de negócios e foi atrás de recursos, né? Com esse recurso inicial, ele conseguiu fazer uma boa estruturação da plataforma, né? E conseguiu muito rapidamente uma série de clientes. Obviamente, ele teve que convencer, porque a gente tem também esse desafio, né? Quando a gente olha para a sociedade brasileira, quando se fala em geografia,
as pessoas imediatamente lembram a sala de aula. E hoje a gente vive uma crise de licenciaturas, vocês sabem disso, vai ser um desafio lá no futuro, né? Mas, além da geografia da sala de aula, a gente também tem a geografia dos geógrafos, né? Dos técnicos, por assim dizer, né? E a gente tem, além de pensar em possibilidade de intervenção, também explicar e talvez convencer a sociedade do quanto nós fazemos, das técnicas, das tecnologias que nós empregamos, pode ser importante para a sociedade, né? Mais uma vez, tanto para a iniciativa privada quanto para a esfera pública, né? Então, o que ele fez? Ele fez diversas conversas com empresas, ele teve uma certa dificuldade, inclusive, de fazer ouvir, mas ele falava, me ouve pelo menos, né? E quando ele começou a conversar com as pessoas, né, com enfim, o setor privado, ele conseguiu, digamos, vender o serviço dele por um preço bastante módico, né, porque o problema do jovem, muitas vezes, ele não sabe o valor do que ele tem nas mãos, né? Muito do que a gente faz por uma bagatela, né, tem profissionais que cobram uma fortuna. Profissionais, empresas cobram uma fortuna para fazer o que a gente faz, às vezes, com uma qualidade inferior. E eu falo isso de alguém que conhece o setor de empresas de diagnósticos que trabalham para o poder público municipal, especialmente face à assistência social. Eu já vi muito disso. Às vezes, essas empresas que vendem esses diagnósticos têm produtos muito padronizados e nós, quando vamos fazer um diagnóstico no município, a gente faz um produto, digamos assim, gera uma análise muito pormenorizada. A gente, digamos, mergulha na realidade local e produz um material muito mais rico e interessante, né? E é impressionante quando se passa, digamos, do valor que o geógrafo dá ao seu trabalho e essas empresas, né? A distância é muito grande. Muito bem. Nessas primeiras levas, ele cobrou preços muito módicos. Ele começou a perceber depois, ao analisar o mercado, que o negócio dele tinha um potencial enorme para, ele chama lá de escalar. Então, assim, ele passou a cobrar, acho que 10 vezes mais do preço inicial que ele estava cobrando originalmente. E daí a empresa foi embora. Mas veja, qual que é a questão que eu quero dizer aqui? É que muito dos conhecimentos que nós aprendemos nos bancos da geografia são conhecimentos muito úteis que muitas vezes não sabe o valor econômico que aquele conhecimento tem. Então, isso é um elemento importantíssimo. Hoje, o que eu sei é que o Matheus Fellini, ele tem capitais, não só tem capital investido na empresa dele, não somente da Y Combinator, nessa empresa do Vale do Silício, mas de capitais de diferentes países, assim, nenhum brasileiro, inclusive, né? Todos do exterior, árabe, né, europeu e assim por diante. Hoje, se eu não me engano, está com uns 40, 50 profissionais trabalhando diretamente com ele na empresa. Uma empresa de tecnologia ter tudo isso de profissional trabalhando, vocês imaginam a extensão que isso ganhou, né? Então, veja, esse daqui é um exemplo, talvez um dos mais, digamos, importantes que a gente tem ali na história recente do curso de geografia, só para dizer que o ele não inventou, digamos, ele não descobriu a natureza da física de partículas ou qualquer outra coisa que ninguém tenha sabido antes. Tudo isso já estava nos nossos textos de geografia, nas nossas aulas de geografia, né? Ele soube só mobilizar aquilo para atender uma certa necessidade que nem o setor que necessitava, às vezes, tinha consciência disso, tá? Então, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês o quanto que vocês estão pensando agora pode ser um produto interessante para quando vocês se formarem, né? Então, aqui é mais ou menos uma plataforma que ele tem. Se vocês entrarem depois lá na Datlo, tem a plataforma deles, né? Que eles falam qual é o produto, o portfólio de produtos que eles oferecem. Então, aqui, basicamente, ele mostra para a empresa, né? Que tem um conjunto de acessos que ele permite, né? Com uma cartografia muito boa, né? Só o geógrafo sabe fazer essa cartografia, gente, né? Eu sempre digo, né? Que geralmente os CREAs regionais, ou os regionais paranaenses, pelos estados, eles costumam fazer aqueles atlas com as informações estatísticas da produção dos trabalhos que os engenheiros fazem, né? Engenheiro, quando eu digo toda a categoria que está dentro do CREA, são os atlas horrorosos, que não obedecem critérios de redação gráfica, não conhece semiologia gráfica, né? Emprega variável visual de modo adequado, que é tudo isso que vocês aprendem muito facilmente no curso de geografia, né? E veja, um engenheiro não consegue fazer isso que ele está propondo geralmente, tá? O engenheiro também aprende um pouquinho de cartografia, mas não como nós aprendemos, né? Porque uma das primeiras coisas que vocês aprendem lá quando vocês vão trabalhar com a introdução à cartografia é o quê? Mapa é um instrumento dedicado à comunicação. E isso permeia várias das técnicas que nós utilizamos ao representar dados espaciais. Então, o que ele fez? Ele
basicamente fez um mapeamento ou uma representação de banco de dados, uma representação espacial, para que cada empresa, seja localizada, né, numa cidade ou uma distribuição regional, pudesse reconhecer o perfil de consumidores que ele teria em cada uma dessas localidades. Tanto para entender o perfil do consumidor, se a empresa já está situado naquele ponto, ou se uma empresa está procurando identificar qual o melhor local para se localizar, para se sediar, né? E essa plataforma dele consegue instruir isso, né? Então, assim, dados que ele utilizou inicialmente, agora, obviamente, deve estar muito mais rica a plataforma. Mas quais foram os dados que ele utilizou? Dados do IBGE, Censo Demográfico. Vocês estão vendo ali? Que tem um apontador? Tem, né? Essa forma aqui não é muito estranha para quem mais ou menos conhece Maringá, né? Isso aqui é o Parque do Ingau, essa forma aqui. Parque do Bosque e o Parque do Ingau. Então, essa região central de Maringá. Obviamente, isso pode ser feito para qualquer outra cidade. Esses recortes que vocês estão vendo ali são setores censitários, né? E aí, o punhado de informações que tem no censo pode ser jogado ali, tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é só um exemplo para dizer para vocês que muito do que a gente faz tem valor aí fora. Muitas vezes nós não estamos conscientes disso e também a informação ou o produto para o qual esse público, ou o público para o qual esse produto pode ser interessante, nem sempre tem consciência disso. Mais uma vez, vai o esforço do geógrafo, que foi o que o Matheus Cellini fez, de ir lá e dialogar. E tentar convencer. Obviamente não é uma tarefa fácil, mas o que eu estou dizendo, tem espaço de trabalho, mas ele precisa ser construído. Tá? Então, assim, inovação tecnológica a gente pode fazer na iniciativa privada e também no setor público. A iniciativa privada tem um punhado. As Big Techs estão aí para mostrar para a gente o quanto a informação geográfica é valiosa. Ela não é aleatória, não é só um dado para a gente saber onde as coisas estão. Ela é valiosa para organizar o território de acordo com os interesses de um agente em particular, né? Então, no caso das Big Techs, pegar o caso do iFood, por exemplo, do Uber, veja que a questão não é só organizar um serviço que seja mais barato, em tese eficiente para o consumidor. Veja a reorganização do mercado, das relações de trabalho que essas plataformas produziram. Então, a gente tem inúmeros estudos já aí mostrando como essas duas que eu citei, a iFood, que acho que é sul-americana, não sei se é brasileira, enfim, a iFood, a Uber e também a Amazon, como ela não somente modificou profundamente as relações de trabalho em relação aos direitos trabalhistas, né, como também ela promoveu uma quebra significativa de empresários que atuavam em alguns dos setores que essas plataformas se envolviam, né? E qual que é a estratégia original das grandes empresas, especialmente aquelas que têm grande capital? Geralmente é eliminar a concorrência. A gente sempre fala, né? Sociologia é muito capitalismo sociologia é muito capital em razão da possibilidade que ele tem de oferecer uma maior quantidade de opções ao mercado consumidor, ao consumidor, né? Só que o desejo último de todo capitalista, por assim dizer, é o quê? É adquirir um monopólio. Essas empresas em particular, as grandes Big Techs, elas oferecem produtos no início a preços muito baixos, muitas delas operando com déficit. Não foi 1, não foi 2, não foram 3 anos que empresas como a Uber tiveram sempre o seu negócio deficitário. Mas os investidores não reclamavam. Por quê? Porque, na verdade, estava constituindo um espaço de mercado, né, eliminando, por conta de preços muito abaixo do necessário para um determinado negócio existir, né, eliminando ou submetendo essas categorias à lógica das Big Techs. Né? A gente falava, por exemplo, quando o Uber surgiu no Brasil, como era muito barato, mais do que hoje, né, um preço de uma corrida. E veja como a informação geográfica é interessante. Realmente o Uber tornou, né, a corrida de carro muito mais eficiente. Por quê? Como ele sabe a nossa localização e a localização do prestador de serviço, ele não precisa deixar o prestador, né, o trabalhador nesse caso, o motorista, ficar dirigindo sem ninguém no carro. Então ele coloca o prestador de serviço, ou o trabalhador, mais próximo do usuário daquele serviço. Né? Então nisso ele faz uma otimização, mas essa otimização é feita com grandes disputas com categorias dos taxistas, depois alguns embates com os próprios motoristas que passaram a aderir à plataforma. Né? Muito bem. Mas são problematizações que a gente precisa ir fazendo também com relação aos impactos que a tecnologia produz no nosso cotidiano. Mas eu diria, vou apresentar aqui algumas outras coisas, né, que são experiências nossas, minhas, né, com os meus alunos, mas eu falo assim, nossas, que talvez sejam mais
mérito dos nossos alunos, os produtos práticos que estão sendo gerados através das minhas orientações e das minhas relações lá em Maringá, né? O professor Estevão participou de uma dessas ocasiões, foi muito bacana, né, quando a gente vê esses momentos culminantes, né, quando a gente para dialogar com os nossos colegas, os produtos que foram gerados e como isso pode transformar o cotidiano do trabalho, seja ele qual for. Aí eu coloquei algumas carinhas, né, talvez ia colocar muitas outras, né, se os meus alunos verem isso, talvez alguém vai ficar chateado, né? Mas só estou colocando alguns, talvez foram os mais momentos icônicos para essa minha fala, né, e alguns que estão mais recentemente trabalhando em dois setores em particular, né, o da assistência social e o da saúde. Né. Aí a gente tem três, né, os de cima, né, que já terminaram os seus vínculos, eles trabalharam na Secretaria de Saúde, né, foram muito importantes, inclusive para o momento da pandemia. Né, os nossos alunos trabalharam muito mapeando os casos de Covid e ajudando o poder público local, no caso de Maringá, a definir locais de restrição de circulação. Né? E também os locais, os momentos necessários para se fazer aquela restrição de circulação, com elaboração de decretos e assim por diante. A partir desse momento, só um pouquinho antes, na verdade, eu já vou falar, mas a partir desse momento, o que nós tivemos? Começou a ser incluído na agenda de trabalho da Secretaria de Saúde, depois isso... Enfim, agora está tentando isso, trabalhando isso em outros setores também, mas a lógica de gestão da informação geográfica. E como isso é importante para o cotidiano, não somente do serviço, mas também da população, como já vou dizer. E esta lógica, né, veja que ela está muito presente como uma informação estratégica no setor privado, não necessariamente em alguns setores, no setor público especialmente, isso é algo tão evidente. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos que perpassam o trabalho desses diferentes meninos aí. Rafael, o Ícaro, a Ingrid, a Mayra, o Paulo e o Cauã. Isso aí de cima, como a gente já encerraram as suas orientações, né? Pelo menos nesse momento, a Ingrid ainda continua comigo, mas fazendo TCC, e os demais estão vinculados às secretarias de saúde e assistência. Tá? A Mayra, o Paulo e o Cauã. Bom, só para dizer para vocês, mais uma vez, essas coisas simples que nós estamos fazendo, que basicamente como eu posso utilizar a informação geográfica para inovar no processo de gestão da informação. Porque uma coisa que precisa ficar clara, a inovação não é só equipamento. Tá? Às vezes fica animado, chegou a professora Edilane mencionou, né, que chegou um equipamento, né, um drone super bacana. A gente teve uma mostra de profissões recentemente em Maringá, né, na UEM. Nós colocamos todos os nossos equipamentos, os drones estão lá, chama muita atenção, né? Mas talvez o essencial do geógrafo não está exatamente aí. A gente sabe utilizar essas ferramentas, SIGs, computadores, né? Os teodolitos da vida, os perfuradores, né? Para a gente identificar ali o perfil de solo, por exemplo. Né? Enfim, isso é aparato, isso é material, né? Que pode ser interessante, mas mesmo esses equipamentos, por assim dizer, mais do que a sua materialidade, importa o que ele pode fazer. É o processo inerente a ele, ou é o modo como ele permite que uma certa tarefa possa ser feita de modo mais eficiente e de modo mais interessante. Né? Então, inovação não é só produto técnico, não é só aparato material, também é mudança de processo, de fazer algo acontecer de modo mais eficiente e produtivo. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que aquilo que vocês aprendem, por exemplo, nas disciplinas de cartografia, o processo de mapeamento é basicamente um processo de análise de dados. Muitos dos nossos alunos não se dão conta, por exemplo, de quando você vê uma vaga de trabalho, de estágio ou de emprego chamado analista de dados, aquela tarefa provavelmente é para você. É que não está escrito geógrafo lá. Mas veja, gente, vocês passam desde o primeiro até o último ano desse curso fazendo análise de banco de dados. E veja, de uma maneira até mais complexa do que várias outras áreas. Porque a gente está olhando não só o banco de dados estatístico, mas a gente precisa olhar o banco de dados estruturado sob outras formas. Por exemplo, a matricial e a vetorial. A gente sabe lidar com isso. Né? E essas informações são estratégicas para muitos setores. Então, quando você vê uma lista de dados, se candidate, porque provavelmente você tem um perfil para atender aquela necessidade. Só que o sujeito que está solicitando aquilo só não sabe que o geógrafo atende aquela necessidade. Então, a gente precisa, né, digamos, se colocar e colocar a nossa cara para dizer, olha, nós sabemos fazer isso. Né? Então, assim, muito do que nós fizemos ali tem a ver com esses processos que são simples, mas quando entra em contato com uma certa rotina, aquilo transforma a rotina. Estou dizendo isso por quê?
Vocês estão vendo essas duas imagens aí? A primeira aí do lado direito de vocês é o concurso de melhores TCCs do CREA, né, que todo ano acontece. A sugestão, inclusive, né, quando os coordenadores, a professora Edilane, né, mas para vocês também, quando vocês forem fazer o TCC, terminou o TCC, não sei se vocês recebem informes do CREA, né, mas se não receberem, fiquem atentos, porque vocês podem submeter os TCCs, imagino que deve ter muitos TCCs interessantes aqui, submeter os TCCs ao concurso do CREA Paraná, né? E aí, nós já fizemos isso várias vezes, desses orientandos que vocês viram ali, 2 deles já receberam 2 prêmios, dentre os melhores TCCs na área de agrimensura, né? Porque a Câmara da Geografia está dentro da Câmara de Agrimensura, por Geografia, está dentro da Câmara de Agrimensura do CREA Paraná. Então, nós fomos contemplados 2 vezes com um trabalho, primeiro, das ovitrampas, né, e um trabalho de mapeamento da Covid, né, que são 2 trabalhos que ganharam destaque nesse concurso. O segundo aqui da direita, né, à direita nós temos a esquerda de vocês, né, ou a direita de vocês, desculpem mesmo, o prêmio Rosani Cunha, que era um prêmio que era concedido a ações inovadoras no âmbito da assistência social. Esse é um prêmio nacional que era organizado, né, e era elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E, nessa ocasião, nós, uma colega minha e mais um professor lá de Presidente Prudente, professor Everaldo Milazzo, né, fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Assistência Social local, mapeando os dados da assistência social, trabalhando junto com os profissionais do CREA, dos equipamentos que atendem às necessidades da política de assistência social, foi agraciado com um prêmio, se não me engano, segundo lugar, do prêmio Rosani Cunha de inovação em processos sociais, ou processo de tratamento de informação na área social. Mais uma vez, estou dizendo isso para vocês porque a gente não inventou exatamente a roda. A questão é que aquele conhecimento não estava indo em contato com esses setores, né? Especialmente aqui em relação ao prêmio Rosani Cunha, né? Bastou o incremento, né, a consideração de um processo que nós estamos habituados a fazer, cartográfico, analítico, e também ouvir as populações envolvidas, os trabalhadores em particular. Isso fez toda a diferença no serviço, fez uma diferença que foi reconhecida, enfim, pelo Ministério, né? Esse trabalho ajudou, inclusive, a moldar e a ajustar a política de assistência social da cidade de Presidente Prudente. Então, vou mostrar para você. Mas, mais uma vez, o que nós temos aí não era exatamente inventar a roda e colocar o conhecimento geográfico a serviço, né, das necessidades de gestão pública, tá? E tanto num quanto em outro, apesar de terem naturezas diferentes, foi isso exatamente que a gente fez, tá? Dando com informações do setor público. Bom, isso daqui é um momento bastante interessante, né? A gente fez recentemente esse trabalho junto com a Secretaria, está em andamento, na verdade, ainda, mas junto com a Secretaria de Assistência Social, nós promovemos uma reunião depois de um primeiro mapeamento de dados, de incorporação de processo de mapeamento, de análise de território, junto à Secretaria de Assistência Social lá de Maringá. Mas como está sendo trabalhado junto com a Secretaria de Saúde, nós juntamos 2 setores para pensar territórios compartilhados entre essas 2 políticas, porque até esse momento ainda continua sendo separado. Mas nós iniciamos um processo de reflexão sobre o território e como as tarefas de cada uma dessas políticas setoriais podem ser pensadas conjuntamente, né? E foi um momento muito rico, porque a gente foi apresentar parte dos resultados, né? Se vocês repararem bem, nós temos uma figurinha aqui conhecida, né? Será que vocês reconhecem quem que é esse daqui? Né? Então, o professor Estevão nos ajudou nessa ocasião, né? Tivemos um grupo ali muito interessante, alguns dos nossos alunos que estavam ali na foto estão aqui, né? Por exemplo, o Cauã e a Mayra, que está aqui do lado, né? Foi um momento muito rico. E o mais interessante, né, que é o que eu digo, gente, a cartografia nos ajuda a dialogar com a sociedade de maneira muito mais fácil e interessante e, digamos assim, produtiva. Nós fizemos mapas isopléticos, que a depender da situação, né, não é qualquer um que entende um mapa isoplético, por assim dizer, né? Mas como aqueles mapas estavam retratando os territórios de cada um desses trabalhadores, eles se encontraram muito rapidamente nesses mapas. As análises foram surpreendentes, né? Por quê? Né? O sujeito é o primeiro impulso que nós temos a olhar para o mapa, a gente geralmente quer se encontrar nele, né? Então, assim, o primeiro impulso que as pessoas têm é de se encontrar no mapa. E como esses trabalhadores reconhecem os territórios do seu trabalho, que são os agentes, enfim, são trabalhadores semelhantes aos agentes de saúde que passam nas nossas casas vendo a questão da dengue, né? Os criadores de dengue.
Então, como ele se reconhece muito rapidamente, o mapa para ele se torna muito familiar, porque ele passa a ler o mapa a partir da sua experiência com o território. Ele vai nos falar ainda, olha, aqui está faltando isso, aqui não é bem assim. Porque você tem também problemas associados com a representação dos dados, né? Então, veja, esses momentos a gente constrói trabalhando bastante junto com eles e valorizando o conhecimento que essas comunidades têm. Essa é uma estratégia que eu tenho tentado utilizar, no sentido assim, não estratégia, mas de entender que os trabalhadores, especialmente a gestão pública, que nos auxiliam, né, que recebem os nossos alunos, esses trabalhadores têm muito para nos ensinar e a gente pode aprender muito com eles, os nossos alunos crescerem muito com eles também. Então, esse é um momento importante, né, da trabalho junto à assistência, à gestão pública. Bom, em Presidente Prudente, não sei se vocês conhecem um pouquinho a história da assistência social, mas, enfim, muito rapidamente, né? A assistência social, comparativamente à saúde, são duas políticas universais, por assim dizer, ela é muito mais recente. A assistência social, ela espelha grande parte da sua lógica, a sua lógica territorial, porque tem uma lógica territorial, que inclusive está presente na legislação, ela é muito recente e ela ainda está sendo construída, né? Então, o banco de dados que hoje é referência para eles, que é o banco de dados do CadÚnico, onde tem os beneficiários do Bolsa Família, é um banco de dados que ainda não é explorado da maneira mais eficiente, de uma maneira que seria a melhor possível dentro do serviço, né? Então, lá no final dos anos 2000, nós pegamos o banco de dados da assistência social de Presidente Prudente e já referenciamos todas as famílias dentro do território. Eram mais de 50 mil famílias, mais não, desculpe, acho que são 25 mil famílias, na verdade, no caso de Presidente Prudente, e cada uma dessas famílias tem todas as suas características socioeconômicas ali estabelecidas, né? Então, cada uma delas a gente consegue transformar em um indicador, né? Então, o que nós fizemos? Vocês têm ali o número de famílias dentro de cada um dessas segmentações que vocês estão vendo, né? Então, famílias, e tem uma nota, que é um chamado IDF. IDF é o Índice de Desenvolvimento da Família, que foi um índice que o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, adotou no final dos anos 2000 para identificar quais eram as famílias mais vulneráveis do território. E a gente consegue ir fazendo essa segmentação e identificar quais territórios eram os mais vulneráveis, por extensão, né? Então, veja, o que é que nós identificamos originalmente? Que havia uma quantidade enorme de famílias nessa região aqui mais em amarelo, né? Só que ela estava em desproporção com a disponibilização dos serviços. Por exemplo, cada área vulnerável precisa ter um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E o CRAS, de acordo com a lei, precisa ser localizado a partir de um estudo de vulnerabilidade socioeconômica, estudo territorial, né, para que se identifique o local mais vulnerável, o local onde tem maior concentração de beneficiários da política, que ali aquele equipamento deve ser instalado. Quando nós fizemos esse mapeamento, grande parte desses equipamentos, são essas casinhas que vocês estão vendo aqui, eles não existiam ainda, né? Alguns deles eram só, né, uma espécie de sala que recebia ali a população para atualizar dados, mas não tinham os serviços, né? Então, o que aconteceu depois desse mapa, que gerou aquele prêmio que vocês viram ali atrás, Ministério do Desenvolvimento Social, se não me engano, foram dois desses equipamentos, né, um fica ali mais ao norte, outro mais ao sul, foram instalados em razão desse estudo. E foi só a geografia, através desses dados, o mapeamento, que conseguiu mostrar isso, né? E não era uma coisa assim tão, digamos assim, tão recente, era antigo, só que não havia um documento, um documento técnico, o mapa é um documento técnico para evidenciar isso. Isso foi mostrado, tá? Aqui vocês estão vendo, é basicamente o mesmo processo, só que aqui, ao invés de ter, né, são os mesmos dados, né, só que aqui, ao invés de ter as áreas, os pontos todos agrupados por área, a gente tem, os pontos das famílias. Então, não sei se vocês conseguem ver, nós temos pontinhos de diferentes tamanhos e cores ali. Os pontinhos vermelhos é onde estão as famílias mais vulneráveis. Então, se eu sou gestor, quero definir prioridades de ação num certo território, né, eu posso definir um perfil de vulnerabilidade e a partir do meu banco de dados do mapa eu consigo dizer qual que é, digamos, o roteiro, né, ou o volume de trabalho que em função de uma certa política eu vou ter nesse território. Então, nesse caso aqui, a depender da situação, as prioridades seriam esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí. Qual que é a distribuição, qual que é a concentração, qual é a quantidade de pessoas atendidas, portanto, qual que é o número de profissionais que eu preciso mobilizar para essa área. Consequentemente, um equipamento que esteja ali, qual que é o volume de atendimentos que ele precisa ter, né? Veja, isso daí não existia na prefeitura. Veja, e a análise desse, digamos, o trabalho desse setor é um trabalho de análise territorial, tá? Enfim, esse daqui
passando para Maringá, nós fizemos um estudo antes do atual projeto em vigência, né, até terminou em 2019, se eu não me engano, né, para analisar as áreas mais vulneráveis da cidade de Maringá, né. Na verdade, Maringá a gente considera como um espaço urbano único com Sarandi e Paissandu. Né, pelo que vocês estão vendo, não tem Maringá só aí, tem Maringá, Paissandu, né, e Sarandi. Então tem uma área verdinha, a área com os melhores indicadores sociais da cidade, as áreas vermelhas são as áreas de maior vulnerabilidade, por assim dizer. Né? Então aí a gente abre possibilidade para um punhado de discussões. De todo modo, o que é importante para a gente? Não construir Maringá com a ideia de Maringá só dentro desses limites. Porque politicamente, administrativamente é isso. Mas do ponto de vista de uma vida comum urbana, Maringá constrói tudo isso daqui. Né? Então, se eu tenho uma periferia mais vulnerável, por quê? Grande parte dos trabalhadores que trabalham em Maringá moram aqui, porque não tem condições de, muitas vezes, pagar, né, as despesas de habitação nessa área principal. Quando digo área principal, dentro do município de Maringá. Né? Então, isso pode ser problematizado até para pensar numa gestão metropolitana dos problemas sociais, né? Ou pelo menos dentro da aglomeração urbana. Né? Mas aqui, veja que eu não tenho aqui aqueles cortezinhos dos setores censitários, que geralmente é os dados que a gente utiliza. Vocês veem que aí eu tenho limites mais difusos, eles são mais imprecisos. E claro, a dinâmica social implica um pouco isso, né? Assim, a vida não muda quando muda uma fronteira administrativa. Né? Geralmente o território tem esses degradês, geralmente, tá? Muito bem. Bom, Maringá a gente começou então a fazer um trabalho recentemente que é não criar os limites territoriais de gestão do trabalho social da assistência, né? Que é isso que vocês estão vendo aí. É trazer esses limites territoriais para dentro da lógica da gestão do serviço. Que existiam os limites, mas quem cuidava da base cartográfica, e eu estou falando de uma coisa muito simples inicial, base cartográfica. Era o setor de geoprocessamento da prefeitura. Só que o setor de geoprocessamento da prefeitura ele não faz análise de dados geográficos para os setores das políticas públicas. Então, o primeiro passo é trazer para dentro do setor da política pública os limites territoriais sobre os quais eles mesmos trabalham. Então, nós trouxemos isso, na verdade, o nosso aluno Cauã produziu, né, reproduziu, na verdade, esse mapa, só que sobre uma base de gestão territorial. Né? Tá? E aí, desculpa, gente, aqui estou. Então, aí o que nós fizemos? Nós pegamos, depois de identificar esses territórios, nós pegamos o banco de dados de todos os cadastrados no CadÚnico, são aproximadamente 50 mil famílias, acho que tem aqui, né? Aproximadamente 47 mil famílias, aqui, estão vendo? Nós fizemos 2 processos aí de georreferenciamento, né? Então, vocês estão vendo ali rodando, né, no primeiro. Basicamente é o banco de dados, nós excluímos obviamente todos os dados sensíveis antes de colocar online para georreferenciar esses dados, depois nós reconectamos. Basicamente o que é importante é o endereço, né, para que a partir dele a gente consiga as coordenadas. Aqui tem um dado importante, esse mapeamento aqui foi feito a partir de linguagem de programação. Tá? Então, depois no final não vou dizer ali, mas para dizer o seguinte, hoje nós temos novas tecnologias que fazem com que a gente precise aprender também novas linguagens. E acho que hoje isso é um desafio para a geografia, né? Ter novas tecnologias para poder mapear de modo mais eficiente o território. Eu lembro que quando tive que fazer esse processo na Presidente Prudente, demorou mais de 1 ano fazendo isso. Aqui a gente poderia demorar potencialmente uns 2 dias. 1 dia, na verdade, né? Porque um processo demorou 5, a gente fez por um modo gratuito, né? 10 mil solicitações diárias, que é o que as contas institucionais das universidades permitem, pelo menos a UEM permite que a gente faça 10 mil solicitações diárias, como eram quase 50 mil, então 5 dias necessários. Né? E através de um API, né, que aí é uma chave de uso, né, que aí é monetizada, que pode ser utilizada junto à própria ferramenta de programação. Né? E aí, com as 47 mil solicitações, isso nos custou uns R$ 1.200 aproximadamente, para já referenciar esse banco de dados de 47 mil famílias. Né? Mas veja aqui, de todo modo, tanto num quanto no outro caso, e aqui veja que eu não tenho nem computação em nuvem exatamente, porque tem outras ferramentas que poderiam agilizar esse trabalho, tornar muito mais rápido, mas a gente não achou que fosse necessário. Né? Mas veja, todos aqueles pontinhos que vocês estão vendo aqui atrás, ó, todos eles são de referenciamento desses pontos que vocês estão vendo ali. Né? São as famílias, todos esses pontinhos na cidade de Maringá. Né? Então, a partir disso, o nosso aluno, Cauã, com ajuda e orientação, inclusive, do professor Estevão, né, produziu uma série de mapas que foi disponibilizado à Prefeitura ou à Secretaria Municipal de Assistência Social ali de Maringá. Tá? Muito bem. Aqui é
digamos, é a página que nós fazemos ali a linguagem de programação, né? Então, esse é um desafio que a gente vai ter que ver assim, nos cursos de graduação, né? Daqui a algum tempo, se nós já não estivermos vendo, através da pesquisa, os nossos alunos já estão aprendendo isso. Todos os nossos alunos que eu mostrei para vocês lá atrás, aquelas fotos, todos eles já dominam essa linguagem. Então, não vou dizer que dominam a linguagem, mas eles sabem aplicar as técnicas, digamos, os scripts necessários, modificá-los de acordo com a necessidade de cada caso, né? Então, eles estão utilizando isso de modo muito eficiente hoje. E aí a gente precisa aprender um outro tipo de linguagem para além daquelas que a gente já sabe, né? Mas fato é que isso torna o nosso trabalho muito mais rápido. Eu demorava 1 ano para fazer isso na unha, lá em Presidente Prudente. Agora demora 1 dia. Veja, a gente pode gastar mais tempo com o processo de análise, né? Mas é importante também, ao mesmo tempo, saber o que acontece por trás disso, porque isso é um problema da técnica de hoje. Ao mesmo tempo que ela facilita a nossa vida, ela vai retirando a nossa ação e a nossa consciência de como as coisas funcionam. Então, esse é um desafio que nós precisamos, enfim, ver, né? Então, esse aqui é um mapa, né, feito pelos nossos alunos e pelo professor Estevão, né? Então, está aí o registro, mas faço aqui, né, oralmente. Indicando assim, digamos, aqui nós temos os pontos. Aqui nós fizemos um mapa para cada área de CRAS, né, para cada território da política de assistência, são vários lá em Maringá, para indicar dentro daquele território onde está o centro de gravidade. Basicamente significa identificar onde estão a maior parte das famílias que vão ser atendidas pelo serviço. Então, eu preciso localizar o meu serviço próximo dessas áreas vermelhas. Então, se eu tenho um equipamento que está longe dessas áreas vermelhas, né, então preciso saber por que ele está distante, se tem alguma justificativa, porque pode haver alguma justificativa, eventualmente problemas de circulação, mas enfim, circulação, digo, de transporte, né, mas precisa ser avaliado. De todo modo, esse é um documento técnico que ajuda o gestor a dizer, olha, eu preciso de um equipamento aqui. Ou eu preciso reorganizar ou relocalizar um equipamento que esteja numa área, né, enquanto a população está em outro setor. Tá? Aqui, em seguida, nós fizemos, além das localizações, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí, são as famílias, né? Aqui a gente tem a localização dos equipamentos, são esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, né? Então, aqui eu tenho o setor nordeste lá da cidade de Maringá, com todos os equipamentos e as famílias, enfim, localizadas. Né? Então, não vou ficar explicando muito, tá isso? Bom, aqui é da assistência social. Então, veja, o que a gente está fazendo hoje lá é introduzir na lógica do serviço, né, o processo de gestão da informação geográfica que permita que o gestor possa decidir mais rápido e melhor. E ele não vai precisar mais de um agente externo para fazer o mapeamento para ele, às vezes um diagnóstico padronizado, né, para que ele só utilize isso uma única vez para decidir onde vai o equipamento para justificar uma determinada ação. Não. A política define que, e é isso que nós estamos fazendo, né, que essa lógica de gestão das informações territoriais esteja dentro do serviço. A gente está introduzindo essa tecnologia no serviço. E veja que Maringá não tinha isso. E olha, mais uma vez eu vou dizer, Maringá, com todos os recursos que Maringá tem, né, não tem. Você imagina o restante das mais de 5 mil prefeituras desse país, né, o quanto de obra que a gente precisa lá dentro. E só, gente, olha, e é só o nosso aluno, Cauã, que está fazendo tudo isso lá. Olha o impacto que isso tem na gestão do serviço. É um aluno que está em processo de formação, que aprendeu a fazer, fazendo lá na secretaria. Uma parte de conhecimento cartográfico, obviamente, ele tinha, né? Mas muito disso, o processo da política pública, a lógica da assistência social, processo de mapeamento, quais são as melhores ferramentas, quais são os territórios, ele aprendeu fazendo. Mas porque, obviamente, ele tinha uma base. Mas veja, isso é inovador para o setor. Né? Isso faz diferença. E essa é uma experiência que nós, quando fazemos, inclusive, né, não devemos deixar só guardado para a gente no curso. Vamos lá meter a cara e participar desses concursos de... Não para alimentar a vaidade, nem nada desse tipo, nem, né, envolver a premiação, mas sim para mostrar para a sociedade que nós fazemos coisas que podem fazer diferença na vida dos cidadãos. Né? Passando um pouquinho... Quanto tempo eu tenho? Mais uns 10 minutinhos, talvez? Tudo bem? Vou passar aqui rapidamente, né, mas já para mostrar alguns exemplos também na saúde. Né? Vocês sabem que o problema da dengue é um problema gravíssimo, né, no Brasil inteiro. A gente teve, esse ano foi um ano bastante crítico, né, mas o que a gente tem tido ultimamente? O problema da dengue está aumentando, né, cada ano mais. Isso está relacionado, inclusive, com as mudanças climáticas. A gente tem recebido, tem uma pesquisa da Fiocruz sendo realizada, um geógrafo, inclusive, está conduzindo ela, o professor Cristóvão Barcelos, né? Ele tem feito trabalhos em cooperação com pesquisadores lá da Europa.
eles já estão detectando aumentos muito significativos em países de dengue, em países onde não havia problema de dengue. Por exemplo, a Espanha, a Itália e a França. Né? O que está acontecendo? A dengue está se adaptando a mais altas latitudes, está saindo da zona tropical e entrando nas áreas temperadas com mais facilidade, está se adaptando também com mais altas altitudes. Inclusive, alguns indicativos em Maringá, falei recentemente com nossos gestores lá, eles estão dizendo que o mosquito está se adaptando até aos andares superiores, assim, porque geralmente eles não saem dos primeiros andares do prédio, o primeiro andar do prédio, né? Ele é um bicho que vive, né? Um inseto que vive próximo do chão. Mas eles estão se adaptando a maiores alturas também. Adaptação em altitude e em altura. Três conceitos que acho que são muito caros para a geografia. Né? Vocês devem saber essas diferenças aí. Mas para dizer o quê? Que muito, talvez, desses impactos que a gente está passando com a dengue é porque ele está passando um processo de adaptação que tem a ver com características físicas do meio. A saúde ela é muito interessante porque ela nos obriga a levar em consideração o meio físico e o meio social conjuntamente. Ela nos obriga a superar aquela velha cisão, né, que faz sentido do ponto de vista da divisão do trabalho científico e também da didática, mas não faz sentido do ponto de vista da existência. Né? Faz sentido do ponto de vista da realidade. Essas coisas estão sempre juntas e a saúde nos obriga a ver isso de maneira integrada. Então, o que vocês estão vendo aí, na verdade, foi o trabalho que deu origem ao prêmio, à premiação lá do CREA, que foi basicamente o monitoramento das larvas do mosquito, por uma técnica chamada ovitrampa. Então, várias vasilhas, né, de água eram postas em diversos setores da cidade. Depois, os agentes de saúde iam nesses lugares, retiravam essas vasilhas, levavam para o laboratório, contavam a quantidade de larvas que tinham, e aí o nosso aluno fazia toda a estruturação do banco de dados para contar quantas larvas nós tínhamos em cada localidade. E a partir disso se fazia um mapa. Né? E esse mapa indicava quais áreas eram as mais vulneráveis e, portanto, quais áreas as equipes de saúde precisavam dar atenção. Isso fazia com que os recursos humanos fossem utilizados, inclusive, em áreas mais necessitadas. E ele não precisasse visitar as áreas que não tinham problema com larva, porque a gente já detectou anteriormente se a gente tinha ocorrência de larva lá ou não. Economia de recursos e agilidade do serviço. Né? Então, esse é um trabalho que foi resultado da premiação lá do CREA. Né? Então, aqui que vocês estão vendo, na verdade, a distribuição da classificação, né, da densidade de larvas encontradas no município. Então, vocês veem aí, essas áreas vermelhas são as áreas que teriam necessidade de visita, as áreas que são em azuis são as áreas que antes eram visitadas, mas com o Ovitramp eu não preciso mandar os profissionais para irem para essas áreas e se elimina ali pelo menos 30% da área necessária para vistoria. Né? Economia de recursos, inovação no processo de gestão da dengue. Então aqui na verdade é um mapa tirado do relatório do LIRA, né, que é o levantamento de infestação, né, que indica também por outros meios a localização dessas larvas. Né, e aqui há uma possibilidade de identificar quais são as áreas mais vulneráveis. Né. Isso aqui é um dado interessante porque se o município, porque lá em Maringá a informação chega muito rapidamente, porque eles têm um mecanismo lá que em uma semana todas as informações chegam, então toda semana tem um mapa novo, coisa que a maioria dos municípios não conseguem fazer. Só que, muitas vezes, uma semana é mais que o suficiente para o mosquito se desenvolver completamente e criar um problema. Então, o que acontece? Quando se identifica essas áreas de maior densidade, o município já adianta a solicitação daquele fumacê, que tem um nome específico, que tem mudado muito rapidamente, porque parece que os mosquitos estão criando resistência aos venenos também, né? Aos inseticidas, enfim. Maringá consegue, por conta desse processo, pedir com um mês de antecedência em relação a todos os demais municípios o pesticida necessário para eliminar os focos do mosquito da dengue e evitar que aquilo vire um surto ou uma epidemia. Né? Então, ele se antecipa por quê? Por conta de uma gestão de informação geográfica de modo eficiente. Né? Então, essa região aqui, inclusive, costuma dar bastante problema, mas identificar precisamente onde está faz com que, digamos, a ação do tal do fumacê, né, possa ser mais precisa, direta e rápida onde realmente precisa e você evita o espalhamento da dengue. Né? Então aqui é um mapa que eles colocam nos relatórios dele, no LIRA, muito interessante, a técnica que eles desenvolveram lá no serviço. Né? Porque qual que era o problema da técnica? Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são as casas são os casos de dengue. Né?
Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Quando tinha muitos pontinhos sobrepostos do outro, como o ponto era completamente opaco, né? Ele fica sobreposto, o que está em cima não consigo ver o que está embaixo. O que eles fizeram? Atribuir uma transparência aos pontinhos pretos, aí quanto mais pontinhos vão se sobrepondo um ao outro, mais escura vai ficando a cor. Então, eu falei para o gestor de lá da zoonose, dizendo assim, parece, eu vejo esse mapa, eu começo a lembrar daquelas imagens de abertura do The Walking Dead, né? Que, ao longo das séries ela vai ficando cada vez mais degradada a paisagem, com uma cor meio cinzenta, e é exatamente o que acontece aqui, né? Então, assim, todo dia esse mapa sai, né? E mais interessante, deixa eu ver, onde é que está? Eu não sei se está aqui. Mais interessante é o seguinte, que com muita frequência, cada semana sai um mapa desse, em cada setor, um mapa para cada setor e cada bairro da cidade. Por alguma razão, em algum desses boletins, não sai um bairro específico. A população liga lá perguntando, por que meu bairro saiu num boletim dessa vez? Eu quero saber como estão as condições do meu bairro. Se tem alguém com dengue aqui, se tem muita infestação aqui. Ou seja, a população está atenta à representação do seu território, né? Então, mais uma vez, é aquele velho aspecto do mapa que é um dos mais tradicionais para a gente, o mapa como meio de comunicação. A gente consegue chegar à comunidade mais rápido e eles se atentam. Qual que é a vantagem do mapa? É que quando representa o território do sujeito, ele quer se colocar dentro daquela representação. E ele busca aquilo e isso faz com que ele tenha necessidade, enfim, de demandar do poder público que a área dele também seja representada, tá? Enfim, tem alguns outros trabalhos. Tem alguns nossos que pesquisaram aqui, né, a distribuição de encontros com morcegos, com escorpiões, que esse ano está virando um problema, né? Além dos caracóis e as aves, né? Nem todas essas são orientações minhas, né? Mas o do escorpião e do morcego foram TCCs que ou estão em andamento ou já se encerraram. O menino, que é o Ícaro Francisco, né? Que fez o mapeamento dos morcegos, ele mapeou todas as piscinas da cidade, para você ter uma ideia. Que é um dado que nasce daqui, do espaço social construído, mas pode ser utilizado em outras situações como um indicador de vulnerabilidade também, onde não tem piscina, né? Por que piscina? Porque o morcego precisa de locais de água para se alimentar. Quando ele não tem para ele beber, né? E quando ele não tem o rio perto, a saída é ter digamos, recipientes de água que estejam abertos, que ele possam consumir. E a possibilidade, era uma hipótese, né, de que a disposição e a concentração de piscinas pudesse ser um chamariz para os morcegos. É muito interessante esse trabalho. Vamos lá? Bom, aqui foi um mapeamento extensivo que nós fizemos de Covid. Como disse para vocês, o mapeamento de Covid foi feito basicamente pelos nossos alunos lá da graduação. Teve grande repercussão, era utilizado praticamente todo dia na imprensa. E ele foi rapidamente utilizado para justificar as medidas de contenção do vírus, né? Restrição de circulação, decretos e assim por diante. Então, mais uma vez, o processo de mapeamento moldando as decisões nas políticas públicas, tá? Aqui são só as imagens dos boletins, é mais ou menos o mesmo caso que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, aqui é o número de casos, acho que era isso, né? Não sei se esse daqui é o de casos. São os casos de dengue, exatamente. Então, assim, a mesma ideia do mapa anterior, né? Então, toda a cidade sai mapeada em vários aspectos, com a indicação de caso, a distribuição de onde de quais depósitos as larvas são mais encontradas. Mas o mais importante é isso daqui, ó, que era o que eu estava tentando mostrar, que cada setor da cidade, né? Então, aqui, é esse setor aqui, é representado separadamente. Geralmente a gente sabe qual é, né? Então, ali é o Parigô de Souza. A população, na hora que não vir lá o Parigô de Souza representado, diga lá, cadê o meu mapa? Cadê o mapa da minha região? Né? Esse daqui é o boletim também dos casos confirmados de dengue, né? Essa daqui é uma representação, acho que, não lembro de qual data que é, acho que 2024, é recente, no meio do ano agora, né? Esse daqui também de toda a cidade, com o agregado de casos se não me engano, por estratos, né? Esse daqui também é mais uma parte do documento dos boletins, né? E esse mais recente, estou mostrando para vocês aqui agora. Depois do processo de mapeamento, da introdução dessa lógica na gestão do serviço, os nossos alunos, obviamente conversando com gestores, começaram a criar boletins semanais de informação que não existiam. Primeiro começou com a Covid, depois passou a dengue, né? Agora nós temos o boletim dos escorpiões também, que passaram a se tornar um problema. E olha que bonitinha que ficou essa. Essa eu tirei 3 páginas, né? A primeira e a última e uma do meio ali, indicando
onde estão os acidentes, veja aqui esse setor da cidade, né? A capa, então ali, ó, isso é importante para a gente, sai, né, o logo do Departamento de Geografia, né? Então, vocês vão pensar algo também aqui nesse sentido, né, de vocês forem ajudando o Poder Público Municipal local, e o nosso grupo de pesquisa ali, que é o GEPAG, né? Quem está fazendo ali, agora não sei se vou enxergar aqui, mas é o Paulo, né, que está aqui, né, que é o nosso membro lá do grupo e o nosso estudante do curso de Geografia. Então, veja, isso daqui é uma coisa muito importante para a gente, né? Indicar como no processo de gestão da informação, né, a gente pode modificando o cotidiano da população local. E é interessante como a cartografia ajuda as populações a se apropriarem de informações. Se fossem produzidas em relatórios estatísticos ou textuais, elas não dariam bola. O mapa é um poderoso meio de comunicação da geografia com a comunidade local. Querem começar uma boa conversa? Comecem com o mapa. O mapa não é suficiente, nunca é, mas ele é o ponto de partida. Ele é essencial. Tá? Então, claro, nós geógrafos nunca vamos confundir, nem devemos confundir o mapa com o território. Mas ele permite que a conversa comece. Né? Então, o mapa é, portanto, um artefato tecnológico também. E o processo que ele, digamos que ele necessita para ser produzido, né, é uma inovação. Especialmente quando você introduz em um setor que antes não existia. Né? Mas, lógico, é preciso, para além de todas essas discussões, essas tecnologias, essas possibilidades, a gente entender a complexidade que é estudar cada um desses temas. E os problemas próprios de geografia, que aí entramos na questão mais acadêmica. Né? Primeiro, lembrar que todos esses problemas que nós vimos são problemas que às vezes vão além da escala local. Problema da desigualdade, problema da saúde, da dengue. A dengue está se tornando um problema cada vez maior por conta das mudanças climáticas que afetam o globo como um todo. Né? Os problemas que nós identificamos localmente, muitas vezes estão associados com várias outras escalas, frequentemente com várias outras escalas. Né? E claro, em tudo isso nós podemos perceber sempre uma interface entre a cartografia, o espaço geográfico e a cidadania, especialmente quando nós envolvemos cidadãos nesse processo. E aí nós podemos falar de várias outras coisas sobre isso, especialmente quando a gente fala da cartografia participativa e que a extensão pode entrar nesse processo. Né? Eu vou fechar aqui com, enfim, algumas coisas, né? E aí eu vou ler aqui para não ficar me estendendo muito, né? Mas para dizer, né? A gente pode tomar o mapa como um ícone da geografia, um ícone, né, da inovação tecnológica, porque por trás dele é um processo que a gente constrói e mudança que a gente promove onde ele é inserido. Né? O mapa é simultaneamente uma ferramenta de análise da realidade e um instrumento de sua transformação. Quando eu mapeio, eu não estou mapeando só para retratar a realidade, eu quero que aquela realidade mude. Então, quando eu mapeio a dengue, eu estou mapeando a dengue para evitar que aquele problema aconteça ou que ele se torne um problema maior. Então, veja, o mapa ele tem um caráter de diagnóstico, mas ele tem um caráter de prognóstico, ele é propositivo também, ele olha para o futuro. Se eu estou mapeando algo que é, eu estou tentando enxergar algo que não é ainda, né? E tentar, quando é o caso, resolver os problemas, né? Através de soluções que podem ser inovadoras também. Né? 2. A cartografia representa o espaço que o homem criou, mas especialmente hoje condiciona os modos de ser do espaço. Esta é uma discussão mais filosófica, no sentido de que todo mapa que a gente faz vai transformar a gente, transforma a sociedade. Né? Seja quando está lidando com a desigualdade, seja quando está lidando com os problemas de saúde. Isso pode ser tomado no seu sentido mais filosófico, mas também tomado no seu sentido mais prático. Tá? Então aqui, se a cidadania tem uma forte dimensão territorial, né? Então o mapa é um recurso indispensável para fomentar a cidadania também. E nós, geógrafos, estamos sempre muito preocupados em discutir as questões sociais. Sei que tem projetos do curso aqui, da universidade, com assistência social, com problemas locais. Então, toda vez que nós colocamos o conhecimento da geografia à disposição da sociedade, nós estamos querendo construir uma sociedade melhor. Né? Então, aqui tem alguns autores, depois eu posso deixar para vocês, mas que fazem um pouco essa reflexão, que são autores importantes, o John Brian Hardy, o Rob Kitt, o Martin Dodd e o Roger Brunet. Tá? Então, são autores geógrafos que podem nos ajudar a entender um pouco esses problemas. O que eu diria? Acho que assuntos que... Aí eu vou colocar a minha percepção pessoal, tá? Mas não é só pessoal, mais uma vez, tem questões estruturais associadas, mas que são, acho que, importantes para os geógrafos lidarem, que vão atingir as cidades, as regiões dos países, já está atingindo. Primeira questão das mudanças climáticas, né? E os problemas associados à economia, sociedade e saúde. Então, citei o caso da dengue, que tem a ver com as mudanças climáticas. Com a economia, vocês sabem que se a gente tiver problemas com a Amazônia, e também com mudança de regime de chuvas, o agronegócio no centro-oeste e no sul poderá sofrer.
Então tem isso, mudanças para mais ou para menos, né? Que você muda o regime de chuva, chuvas a mais é um problema, chuvas e sem chuva é um outro problema também. Então isso vai afetar a economia, especialmente uma economia tal qual a brasileira, baseada em grande medida em águas, quer dizer, em grande medida baseada no agronegócio, né? Que tem um peso de exportações, do ponto de vista ideológico, além de econômico, muito importante, né? As desigualdades, a desigualdade é o assunto do momento. E as desigualdades têm questões geopolíticas bastante importantes que nós precisamos levar em consideração. Inclusive, há muitos autores, não só geógrafos, mas economistas, dizendo que, do modo como nós temos hoje, a classe média está sumindo, os pobres estão aumentando, né? E as grandes fortunas estão aumentando também. Os extremos sociais estão ficando cada vez mais extremos, né? Para não ser redundante. Isso pode corroer o ambiente de cooperação política. Portanto, aquilo que nós chamamos de democracia hoje, não que eu tem grandes questões associadas a essa discussão da democracia liberal, né? Mas, enfim, é algo que sempre vem à tona. Então, as desigualdades estão associadas com a manutenção desse modelo que a gente acha hoje como sendo ideal, ainda com todas as imperfeições, né? E o problema do envelhecimento, né? Que tem impactos na organização do espaço urbano e regional, na saúde, no trabalho e na previdência. Não sei como vocês estão preocupados, mas eu estou preocupado se eu vou me aposentar mais tarde. Porque eu tenho cada vez mais gente, digamos, cada vez uma parte da sociedade está mais idosa, né? Os mais jovens têm cada vez menos filhos, né? E, portanto, pessoal, idade ativa para contribuir com, esse é o raciocínio tradicional que se faz, né? Contribuir com a previdência cada vez maior. Então, vai ter uma pirâmide invertida, né? Muitos idosos, força de trabalho pequena, dificuldades para sustentar a previdência. Por isso que a gente vem com todas as discussões a respeito da previdência e qual é o melhor modelo para sustentar. Então, isso é um problema que tem a ver com o processo de envelhecimento, acelerado, inclusive, né, nos dias de hoje. Então, isso é algo que compete à geografia também estudar, né? Impactos na organização do espaço urbano. Você imagina, né? Os nossos idosos e a gente já vai ficar assim, né? A gente não, chega na idade adulta, a gente não consegue mais levantar muito pé. A gente precisa nem, eu não posso dizer que a gente não precisa nem sair do centro da cidade para perceber que as nossas calçadas não são apropriadas para pessoas com baixa mobilidade. A organização do espaço urbano e a maneira como ele é construído pode ser um problema para esse futuro. Já é hoje, mas vai ficar muito pior, né? São questões que a geografia precisa compreender, né, e estudar. E também no regional. Onde estão os equipamentos de saúde necessários para lidar com a saúde dos idosos? Nas cidades centrais. Mas onde está a maior parte, não dizer a maior parte, a maior proporção dos idosos está localizada nas cidades pequenas. As cidades pequenas estão cada vez mais envelhecidas. Por quê? A cidade média geralmente tem maiores oportunidades, então as pessoas geralmente vão para cidades médias ou cidades regionais. Caso de Paranavaí, Maringá, enfim, né? Enfim, e aí tem várias outras questões, né, que acho que vale a pena mencionar. Quais são os desafios que eu utilizaria aqui efetivamente agora para concluir? Linguagens metodológicas, matemática, estatística e programação. Duas dessas a gente mais ou menos lida, mas a última acho que talvez seja uma novidade para a gente. Para a gente lidar com as inovações hoje e com as possibilidades de uso dessas ferramentas na atividade privada, na gestão pública, a gente precisa avançar nessas questões que não tem como não lidar com elas, especialmente quando a geografia trabalha muito com bancos de dados, né? Solidariedade, né? Estou dizendo assim, a copresença hoje é um problema para a formação dos professores e também para a formação de qualquer profissional. A virtualização da nossa vida faz com que a gente tenha cada vez menos empatia um com o outro, tenha menos vínculos afetivos um com o outro, no sentido de criar pertencimento. Isso vai corroendo o espaço coletivo necessário para decidir as coisas que interessam a todos nós, e não somente a um ou a outro, né? Então, esse meio que a gente lida hoje, cada vez mais digitalizado, faz com que a gente viva cada vez uma situação mais de solidão, no sentido da gente estar cada vez mais isolado, e cada vez temos menos solidariedade. Solidariedade não no sentido benemérito, por assim, mas solidariedade no sentido de, digamos, entender que nós dependemos uns dos outros e que, muitas vezes, para determinadas ações, exige a articulação coletiva, né? Uma vida mais agradável, por assim dizer, depende muito da vida conjunta, da copresença. E o meio virtualizado hoje dificulta que isso efetivamente aconteça, né? Tomar cuidado também, eu diria, tento sempre reforçar isso, com a fetichização da técnica e da tecnologia. Porque hoje se atribui a técnica e a tecnologia como sendo panaceia para curar tudo, para resolver todos os problemas. E não é. Muitas vezes elas são, inclusive, fontes de muitos problemas. Falei uma delas aqui, que é a precarização do mercado de trabalho por conta dessas plataformas. Mas falei outra também, que é o fato de que eu, ao utilizar a cartografia, consigo tornar o meu trabalho muito mais eficiente, né? O que eu fazia em um ano, consigo fazer em um dia.
Agora, como que a gente equilibra essas coisas, né? A ferramenta não vale por si, vale os usos sociais que nós fazemos dela, né? Então, portanto, a dimensão social da tecnologia precisa também ser considerada, né? Então, não façamos elogios desmedidos e irreflexivos à tecnologia. Elas são importantes, mas elas também portam problemas, tá? Então, o que eu diria assim, para finalizar, é preciso confiar nos nossos graduandos, né? Nossos estudantes. Quando vocês vão lá para os setores, para uma empresa, para uma repartição pública trabalhar, o professor está colocando confiança em vocês, a universidade está colocando confiança em vocês, e é provavelmente vocês que vão fazer essa relação, que muitas vezes é difícil mudar. O professor Estevão, né? Professora Edilane, professora Flaviane, né? O professor Demetrio, que já não está mais aqui, né? O professor Carlos, né? O professor Elias, ele não vai conseguir estar todo momento lá dialogando com os servidores, né, das demais instituições, no sentido de criar esse vínculo afetivo e cotidiano necessário para que a relação entre a universidade e essas instituições possam se sedimentar. Quem pode fazer isso efetivamente são vocês, alunos. Vocês podem tornar a universidade melhor, fazendo o que vocês aprendem de melhor aqui dentro, né, e trabalhando nesses setores, abraçando a profissão que vocês escolheram, abraçando a geografia. E no dia a dia ali eu tenho plenas condições, e eu falo isso com a experiência de alunos que começaram às vezes com dificuldades nos estágios, mas construíram soluções excepcionais para mudar a vida da população local e, por extensão, muitas vezes mudar os processos de gestão, os processos tecnológicos ou técnicos que fazem com que a vida de todo mundo melhore. E faz uma contribuição para a geografia nesse sentido, né? Então, eu diria assim, a minha fé está sempre depositada nos meus alunos. É eles que garantem que essa relação, esses produtos que vocês viram aqui, possam acontecer. Porque se eu, professor Zé, for lá e colocar a mão, quiser fazer isso diretamente, não vou conseguir. Assim como seus professores não vão conseguir. Vocês sempre serão os agentes de transformação, né? E esses agentes que vão fazer com que a universidade esteja mais presente onde esses conhecimentos são necessários, né? Então vamos lutar para que isso aconteça, e a extensão vai se tornar possível cada vez mais, né? Dessa maneira. Então, para mim é sempre importante essa frase, é preciso pensar o mundo, mais do que representá-lo. Representá-lo, e eu falo para quem gosta de cartografia, porque essa coisa meio tecnológica, né, representacional, visual, é importante, mas mais do que isso, né, é preciso olhar para essa representação e saber por que ela está ali, o que aquilo vai produzir. Porque muitas vezes essas representações podem servir como contragolpe, né? Às vezes você pensa para uma coisa, mas ela gera outro efeito. Por exemplo, estigmatização territorial, tem que tomar cuidado com isso. Representar as pobres no mapa, dependendo do conceito que você usa para nominar aquilo dali, você pode criar um estigma territorial associado àquela população. E são questões que, né, vale a pena problematizar e pensar, né? Mais uma vez, nenhuma técnica, nenhum produto, por mais legal que seja, né, deve ser assumido acriticamente. Precisa sempre ter reflexão, enfim, nesse processo, né? É isso. Então, geografia e erudição, muita aplicação e gosto pela leitura, e, se possível, ter uma vida no campus. Isso ajuda muito a gente passar por um curso de graduação, que eu sei que não é fácil, né, gente? Quem passa pelas disciplinas, nos perrengues aí, é muito estudo, muita leitura, é uma dificuldade sempre muito grande, né? Obrigado, pessoal. Eu tentei correr um pouco aqui no finalzinho, que eu acho que eu me estendi um pouco, mas fico um pouco empolgado nessas horas, né? Mas só para mostrar para vocês, mais do que ficar explicando minúcias, dizer para vocês o que dá para fazer. Tudo isso que a gente está fazendo em Maringá é possível fazer com vocês aqui, né? Vocês podem fazer aqui em Paranavaí, e não só Paranavaí, em todas as cidades da região. Olha quanto trabalho vocês têm para fazer, e aí vocês vão dar conta de fazer tudo. Mas tem muita coisa para fazer, mas exige esforço, articulação, conversa, ir esse espaço. Uma parte é a responsabilidade de nós, professores, outra parte são vocês geralmente que vão assumir isso, tá? É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado por me ouvirem. Espero que isso possa, pelo menos, digamos assim, estimular vocês a pensar em possibilidades para a vida de vocês aqui no campus, na universidade, na instituição, para a extensão, para as pesquisas, né? E, precisando, fica à disposição, né? Tem o meu e-mail aqui, estou deixando, depois deixo os slides também. E obrigado, gente. Muito sucesso para vocês, para todos nós, e estou à disposição. Obrigado.